Fala pessoal, boa semana. Estamos começando aqui mais uma live. Nosso time do round, estou esperando o Rodrigão entrar aí. Fala JMC, já entrou. Bruno Alvim também, beleza. Vamos lá galera, bem-vindo todos. Vamos conversar sobre um assunto comum, bastante interessante, que é o paciente com tonteira e vertigem, né? Principalmente na emergência, que foi esse caso, mas o que a gente vai discutir hoje aqui serve para qualquer ambiente que nós encontrarmos o paciente com tonteira ou vertigem. Vocês estão escutando direitinho aí? Dá um joinha aí para mim se estiver escutando bem. Botei um fonezinho novo aqui para ver se o som fica melhor. Estou esperando o Rodrigão aparecer aí para a gente poder conectar. Bom, vou fazendo um monólogo aqui enquanto o Rodrigão não chega. Ah, chegou, camarada, beleza. Doutor Fala aí, meu Carlos camarada. boa noite, Beleza, meu irmão? amigo. Tudo bem? Boa noite, cara. Tranquilo, camarada. Deixa eu melhorar aqui. Você tá bem? Tô bem, cara. Tô tranquilo. Acho que aqui tá Na melhor. correria de sempre, igual todo mundo. Feliz que a galera tira um tempinho para poder ver a gente aí na semana, porque tá bravo, né, cara? Tá É, correria para todo mundo. tá correria pra todo mundo, né? Olha o Gilberto aí. Gilberto era minha dupla lá no fundão. Agora tá famoso, não quer saber mais da gente, não. Karen, Fernanda, boa noite, pessoal. Bom, Carlos, vamos dar um tempo pro pessoal entrar aí. Eu acho que a gente está conseguindo cada vez mais trazer mais material aí para o pessoal. Hoje é um caso seu, né? Eu acho que é muito mais o seu conhecimento e a sua experiência na neurologia que vai acrescentar mais, mas eu vou tentar acrescentar aqui de alguma forma, a gente interagindo, porque é uma coisa muito comum, né? O caso que você botou. Então, Exatamente. O interesse de trazer foi por ser muito comum. Aí a gente vai batendo um papo, vai tirando dúvidas daquilo que também é comum. Não faz sentido a gente vir aqui discutir sobre esse caso e ficar puxando diagnósticos diferenciais muito complexos, quando na verdade é algo do dia a dia mesmo. E em algum momento a gente pode até buscar casos de desequilíbrio, tonteira ou vertigem por causas incomuns. Mas no dia a dia vamos pensar no comum. Isso que beleza, meu esse amigo. caso ainda foi motivado ainda por conta da Carla, que é a rotina do CTI daqui do hospital, que é uma excelente médica, e ela é sempre muito atenta, muito preocupada no atendimento, e ela é intensivista, faz atendimento na emergência também. Ela veio conversar comigo: pô, cara, a gente tem que montar um protocolo para atendimento de vertigem, porque é muito comum e eu fico muito preocupada com o paciente com vertigem. E eu achei legal da parte dela ela falar isso, né, da vertigem ou tonteira. Por quê? Porque ela está atenta, porque, de uma maneira geral, o quadro vertiginoso, o quadro de tonteira é tido como uma coisa simples, como uma coisa fortuita e sem maior preocupação. Isso não é verdade, porque é um sintoma muito comum, mas que pode esconder doenças gravíssimas por trás e que passa desapercebido mesmo, passa batido, a gente acaba mandando para casa um caso que talvez estivesse internado no CTI, né, dentro dos diagnósticos diferenciais que nós vamos falar, e que são doenças que são comuns. Né? Perfeito, meu amigo. Perfeito. Carlos, se você quiser, eu acho que o resumo do caso ele é bem simples, né? Que é o que devia estar acontecendo. Se você puder só lembrar ao pessoal e o que é, a gente vai destrinchando. Uhum. Então, eu trouxe um caso muito comum, que é o dia a dia do que a gente encontra aqui no hospital, que a gente trabalha junto, mas acho que é o dia a dia de quase todo o hospital, independente de ter emergência aberta ou não, é o paciente com tonteira. Então, era um paciente jovem, né, 45 anos, a princípio sem comorbidade, estava andando com a motoca dele lá, rosetando, tomou um tom, isso todo dia aqui em Petrópolis. Eu acredito que o pessoal também de qualquer cidade, acho que já puxando uma outra questão, acho que moto é um problema de saúde pública no Brasil e em qualquer país
em desenvolvimento, isso é um fato, né? A motoca acaba com a vida do jovem, né? Então, não é qualquer pessoa que pode andar de moto, e para andar de moto tem que ter muita responsabilidade. Uma outra modalidade daqui da cidade que é assustadora é atropelamento por moto, que é, é um negócio impressionante a frequência. Mas, enfim, esse paciente foi um exemplo que resume centenas de pacientes atendidos por ano, que é o paciente que sofre a queda de moto e tem um traumatismo craniano leve. Uhum. Nesse caso, até expus que o paciente não foi ao hospital e não houve perda da consciência para reforçar que, a princípio, não foi um trauma grave, mas a gente pode comentar sobre isso. E ele foi para casa e começou a ter tonteira, né, que é a queixa comum, tonteira, náuseas e vômitos, que se iniciaram algumas horas após o trauma. E ele não tinha nenhuma alteração do nível de consciência. O nível de consciência era preservado, ele estava acordado e não houve perda da consciência no momento do acidente. Essas são informações extremamente importantes para a questão do trauma, né? E a partir daí a gente pode conversar um bocadinho sobre a tonteira, né? O que é a tonteira nesse caso, né? E aí eu queria passar a bola para você para que perguntas você acha que a gente deveria fazer para esse paciente para a gente tentar saber se o que é tonteira. Tonteira não é um diagnóstico, né? Mas dependendo das características desse sintoma, que é um guarda-chuva que ele traz para a gente pode direcionar para uma patologia ou para outra, né? Eu brinco, né? Já até falei isso contigo, que acho que tonteira, vertigem é uma coisa que eu já li e reli umas 10 vezes e sempre gera dúvida no atendimento, principalmente no atendimento inicial, né? A gente sempre, nesse contexto de TCE, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha de ter algum sangramento, alguma coisa central que esteja motivando, né? Alguma coisa de cerebelo, de tronco, que possa estar motivando essa tonteira. E às vezes, mesmo fora de um contexto de trauma, e aí eu acho que a grande pergunta que todo mundo quer fazer, e às vezes a gente fica te ligando por conta disso, é quando que cabe a gente investigar uma etiologia central ou não, né? Às vezes a Uhum. discriminação, quando eu digo central, né, principalmente cerebelo, fossa posterior, cerebelo, tronco, ou se não motiva por ter indícios de uma coisa mais periférica, né? Que creio eu que é mais prevalente do que a etiologia central. Então, talvez aqui a grande pergunta para o pessoal, principalmente da emergência, que vê isso com uma certa frequência, é quando desconfiar de uma etiologia central que muda completamente o tratamento, onde o tratamento normal, a causa, né, vai ser principalmente vascular. Então, igual você falou, vai diferenciar botar um paciente na unidade fechada com um AVC isquêmico, hemorrágico, ou se é um paciente de enfermaria, ou vai mesmo para casa com sintomático, enfim. Enfim, definir vertigem é uma coisa relativamente simples, né? É aquela sensação das coisas estarem girando ao redor dela ou a própria pessoa está girando. Isso é um pouco subjetivo, né? É difícil a gente tirar isso às vezes do paciente, mas às vezes eles falam aquela sensação de cabeça vazia, mas a grosso modo é essa sensação rotatória, né? E aí, quando o paciente traz essa queixa, o grande lance é entender se ele é um paciente potencialmente grave, ou seja, uma etiologia central, ou não. E quando pedir o exame ou não? Acho que essa é a grande pergunta, meu amigo. Uhum. Então, nesse caso, a princípio, é um caso simples. Então, como eu falei, eu trouxe um caso simples para a gente poder pensar de maneira simples. Depois eu vou trazer uns outros exemplos de coisas um pouquinho mais complicadas. Mas então o paciente sofreu uma pancada no crânio. A partir daí, ele começou a ter o quê? Vertigem e náusea intensa, né? Então, a náusea intensa, proporcional ao grau de vertigem, se é que é possível a gente medir isso, mas é que está no livro, né? A princípio, ela te sugere alguma questão periférica. Então, muita náusea fala a favor de uma coisa periférica. Obviamente, se o paciente não tiver uma cefaleia intensa, algum sintoma neurológico maior, né? Uma outra coisa que vai te sugerir é o fato dela ser uma questão posicional ou intermitente. Se o paciente movimenta a cabeça, quando ele faz movimentos cefálicos e aquele sintoma vertiginoso, né, que até você falou é uma coisa relativamente simples da gente caracterizar, é simples, mas você, como você falou, extrair essa informação do paciente nem sempre é simples. Mas
Considerando que você conseguiu retirar essa informação de maneira adequada e o sintoma é vertiginoso, a gente vai para um grupo de doenças, como você falou, que o grande diagnóstico diferencial é a gente saber se isso é algo muito grave ou se isso não é algo muito grave. E o que é algo muito grave? Seria algo central e algo não muito grave seria algo periférico, né? Então, a gente poderia começar com a questão da náusea. A náusea pontua um pouco mais para o periférico. Vale ressaltar também que nenhuma dessas informações definitivamente exclui uma ou outra, né? Então, para a gente levar para casa isso. Não dá para ter certeza absoluta, nem ninguém, nem especialista, nem nenhum lugar do mundo, só com exame clínico. Uma outra coisa é a característica do nistagmo. Então, o nistagmo posicional fala um pouco mais a favor de ser periférico do que central. Uma outra informação é a característica do nistagmo, né? Se o nistagmo é um nistagmo torsional, você olha para o olho vai fazendo esse movimento, cara, é perfeito. Então, quando você vai examinar alguém que está com tonteira, você tem que falar, cara, abre o olho, quero ver seu olho. E quando ele falar que está tonteira, você vai conseguir literalmente ver a tonteira dele através do olho dele. Você vai ver o nistagmo. Então, o nistagmo geralmente é torsional, ele pode fazer movimentos horizontais ao mesmo tempo que ele torsiona. Então, isso é bem característico da periférica. Volto a dizer, não dá para 100%, mas é bem característico. Uma outra característica é que quando o paciente abre o olho e fixa um ponto, o nistagmo cessa rápido. Então, a fixação de um ponto diminui o nistagmo. Isso fala a favor de periférico, né? E a ausência de qualquer outro sintoma neurológico associado. Isso é bem óbvio, né? Mas a gente só vai conseguir saber se você pegar um paciente que tem tonteira e você examinar ele inteiro. Por isso que dá muito trabalho na emergência. O cara chegou com tonteira, você tem que examinar ele todo. Não vai poder fazer um exame simples, porque são muitos sistemas que têm que ser avaliados. Então, o que aponta para periférico? A náusea intensa é proporcional ao momento que surge o nistagmo. O nistagmo ele ser torsional e horizontal, ele ser inibido pela fixação de um ponto. O central já é o contrário. Ele geralmente é mais persistente, ele muitas das vezes é espontâneo, você não precisa movimentar a cabeça para você perceber esse nistagmo. E a gente sempre fala, o nistagmo vertical é central. É verdade, muitas das vezes você não consegue ver o nistagmo vertical. Mas o que te ajuda a ponderar para ser central é que ele não é sempre igual. Ele muda de posição. Então, uma vez você está vendo ele mais torsional para um lado, depois você vê ele um pouco vertical. Você pode ver algum grau de skew, né, desalinhamento de um olho para o outro. Um olho está mais em cima, outro olho está mais embaixo. Isso tudo vai te sugerir para uma patologia central. Mas antes de falar das patologias centrais, eu queria chamar a atenção que assim, o que pode dar tonteira, né? Os caras chegou na emergência e falou para mim, cara, doutor, estou com tonteira. Olha quanta coisa você vai ter que avaliar na emergência, né? Como é que a gente se equilibra, né? Isso é uma informação muito interessante. Cara, então, assim, só para o pessoal fixar, porque isso daí é muito importante. Não exclui uma etiologia periférica ou central, mas fala a favor. Periférica, então, quando tem sintomas periféricos, né, de náusea junto, meio que proporcional à vertigem, às vezes alteração da acuidade auditiva, proporcional também fala um pouco a favor de periférico, enquanto que o central é uma coisa muito desproporcional, né? É um nistagmo do mal, aquele nistagmo que não melhora com a fixação, enquanto que o periférico há uma tendência a dar uma melhorada com a fixação, né? As características do nistagmo e, enfim, então isso daí já começa a dar dica. E se tiver, de outro lado, sintomas neurológicos outros, né? Principalmente disfagia, obviamente a gente vai pensar numa causa central muito mais do que numa causa periférica. Então, isso daí é uma soma do conjunto da obra para a gente chegar lá, né? Aí você ia falar uma coisa fundamental. Eu queria enfatizar para voltar ao que você falou e tentar acrescentar, e você falar, a pessoa chega com tonteira, isso daí é fundamental. Então, o que eu tento sempre conversar com os alunos quando estou me acompanhando, com o residente, ou com outros colegas, a avaliação neurológica, para localizá-la, tem que ter várias alterações de um mesmo sistema para a gente pontuá-lo como ele sendo o sistema afetado. Então, não basta você fazer um teste de diadoxinesia para você ver se o cara tem uma alteração cerebral ou não, porque o paciente parkinsoniano pode ter também. O cara que teve um AVC isquêmico na área motora vai ter dificuldade para fazer essa manobra por uma questão piramidal e não por uma questão cerebelar. Então, somam várias informações. Então, quando a gente vai ver o equilíbrio, a gente tem que somar vários sistemas e testar de pelo menos mais de uma forma diferente cada sistema.
Então, como é que a gente o que a gente tem que avaliar quando o cara chega com tonteira, na minha opinião? Né? A visão. E se o paciente está enxergando mal por qualquer razão, ele pode falar para você que está com tonteira. Ele pode ter tido um problema oftalmológico mesmo, descolamento de retina, descolamento de vítreo, ou está com alguma alteração, né, da conjugação do olho, né, que pode ser uma neuropatia diabética, está com diplopia, pode queixar de tonteira, e na verdade você vai conseguir diferenciar aquilo do olho. Se o problema não estiver no olho, a gente tem que olhar para o labirinto. É o que a gente acabou de comentar, e eu não vou repetir novamente. Depois do labirinto, a gente tem que ter atenção para o cerebelo. Nós falamos de 3 sistemas: enxergar, né, labirinto e cerebelo. O cerebelo a gente tem que testar de algumas formas diferentes também, como eu falei. Você vai pedir o paciente ficar em pé para ver estática, você pode pedir ele para andar para ver se ele vai ter uma marcha atáxica, você vai pedir para ele fazer a manobra de diadoxinesia, você vai pedir para ele fazer dedo-nariz, vai fazer vários testes para avaliar se o problema dele é cerebelar. E a gente tem que avaliar também a propriocepção, que é o quarto, né? Porque se a gente não tem noção de posição segmentar, você não se equilibra. Se você não tem uma sensibilidade boa do pé, você não vai conseguir se equilibrar. Então não é incomum um paciente com Guillain-Barré procurar emergência pela primeira vez dizendo que está com tonteira. E é uma doença grave, é um exemplo de uma doença grave. Muitas das outras vezes o paciente pode chegar a ter uma neuropatia diabética, periférica, ou o paciente tem uma neuropatia alcoólica, enfim, diversas causas de neuropatia periférica vão cursar com desequilíbrio e a queixa pode ser tonteira. E, na verdade, o achado que a gente, como médico, vai ver, não, peraí, não, você não tem tonteira, você tem desequilíbrio, você cai à toa, mas isso daí não é tonteira. E, por último, é o paciente ter hipotensão postural, né? O paciente está tendo queda de pressão, fez um ajuste medicamentoso recentemente no clínico, no cardiologista, e a pressão dele está adequadamente controlada, mas controlada muito rapidamente, ou ficou em excesso mesmo, o paciente está fazendo hipotensão postural, ele pode chegar na emergência falando para a gente que está com tonteira. Então, todos esses sistemas vão ter que ser avaliados no paciente que chega na emergência com uma simples tonteira, mais nada. Então, é um paciente muito trabalhoso. E ele demanda que todos nós estejamos alertos. Está me ouvindo? Deu uma travada aqui, mas pode continuar, meu amigo. Ô, Rodrigão. Acho que o seu que está travando, irmão. Pronto, voltou, né? Não, Beleza. é o meu. Pode continuar, meu amigo. Ah, tranquilo. Então, todos esses sistemas vão ter avaliados. Então, eu queria pontuar para algumas questões, né? A questão da visão, que é relativamente simples, a gente não vai ter grande dificuldade. O nervo periférico sempre tem que ser avaliado. Então, faz avaliação rápida ali, não precisa nem ter o diapasão, só ver se a posição segmentar está bem localizada, tranquilo, isso já vai ajudar pra caramba você excluir uma causa. E aí que eu acho que é a grande interrogação que tem maior apelo e interesse para todos nós que estamos aqui, né, que vivenciamos esses casos, que é, será que eu estou diante de um problema vascular ou não? Eu sei que essa que é a pergunta de $1 milhão que você quer fazer para mim. Faz a ressonância ou não faz, cara? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Né? Nesse paciente que a gente trouxe para a discussão, a princípio não, por uma série de razões. Primeiro, como sempre, já está ficando velho, né? Os cabelos brancos estão aparecendo, quando a gente começa a falar muito de anamnese, né? Ele está ficando velho, né? Mas é exatamente isso, a anamnese vai dizer para a gente que o cara teve uma razão óbvia para ter tido uma vertigem. Mas eu vou botar uma dúvida agora, cara. Quando eu falei para você, a primeira vez do caso, falou, pô, você é VPPB, vertigem postural paroxística benigna. Perfeito, realmente é esse o diagnóstico. Por quê? Porque bateu a cabeça, o otolito saiu do lugar e o ouvido não consegue calcular exatamente a rotação da cabeça. Eu sempre dou exemplo da questão do celular, que a gente está falando aqui agora. Quando você vira o celular, a tela gira. Quando você desvira, ela desgira de novo. Por que isso acontece? Porque você tem uma esferinha ali que calcula a rotação. Então, o otolito no labirinto faz a mesma coisa. Mas eu vou botar uma dúvida. E se esse cara tiver feito uma dissecção de vertebral? Ah, essa aí dá medo, hein? Dá medo. É uma possibilidade diagnóstica. O que vai ajudar, então, a gente a pontuar, num caso simples como esse, isso pode ser algo vascular ou não? Você já falou, cara. O tempo. O exame neurológico vai... O tempo, sim, e com o tempo certeza. da vertigem também, cara.
Uhum. Fala aí, comenta aí sobre o tempo, por favor. Não, desculpa, é que tá travando aqui, não sei se eu tô te interrompendo, meu amigo, desculpa, mas o tempo de evolução, né, o tempo da tonteira, né, aquela coisa que dura segundos, ou aquela coisa que tá persistente, quando é muito rápido, você só mexe a cabeça, melhora rapidamente, talvez seja a característica do principal, que é a vertigem posicional paroxística benigna, né, enquanto que uma dissecção talvez fosse uma coisa que durasse mais tempo, uma coisa com outros sintomas neurológicos. Uhum. A dissecção, geralmente, ela vai vir com sintomas por um problema cerebelar. Você pode até fazer a manobra de Dix-Hallpike na emergência, dá para fazer, é mole, você só precisa ter um pouquinho de espaço. Deitou o paciente com a cabeça virada, 45 graus entre o ombro e o tórax, deitou rápido, estender um pouquinho o pescoço, você vai conseguir perceber o nistagmo e vai conseguir até localizar para que lado, né, para qual labirinto que o problema está mais acentuado. Eu esqueci de falar, uma informação também valiosa que dá para tirar na emergência em um exame complementar. Mas eu acho que, cara, nesse caso, enfim, como todos os outros, a gente sempre tem que avaliar o cerebelo. O cerebelo está bom, não tem nenhum sinal de alteração cerebelar, dá uma acalmada na gente. E a história clínica também. E uma coisa que cardiologista adora, né, e que a gente, depois da era cardiológica, da intervenção, a gente se acostumou a pensar muito, é se o paciente tem um risco cardiovascular alto ou baixo. Essa regra vale totalmente para vertigem, totalmente, totalmente mesmo. Então, tem estudos que mostram que o paciente que tem um ABCD2 elevado, ABCD2 maior que 3, esse paciente tem a chance de 8% de ter uma causa central da vertigem. Né? Pacientes que têm mais do que 3 riscos cardiovasculares têm um risco 3 vezes maior de ter um AVC nos próximos 3 anos, quando eles foram na emergência por conta de vertigem. Então, essa diferenciação de alto e baixo risco cardiovascular é fundamental na emergência. Eu imagino que você lá, Rodrigão, está na emergência, recebeu um paciente que está com uma vertigem. A princípio, não tem nenhum sintoma muito exuberante. O paciente está desequilibrado, bota em pé. Você fica difícil saber, será que ele está desequilibrado por um problema labiríntico ou será que é uma ataxia, né, que está pegando mais o vértice, ele é mais central, uma dificuldade de controle de tronco. E não tem mais nada. Né? É só que o senhor é hipertenso, diabético, história prévia de coronariopatia. Dá para mandar para casa direto? Cara, é só uma tonteira. Eu acho difícil. Provavelmente esse paciente vai ser um paciente que você vai ter que lançar a mão de imagem. E você até perguntou, isso aí vai ser o quê? Vai ser vai pedir uma ressonância? Essa pergunta sua é ótima. Provavelmente sim, porque você não vai conseguir ver nada, a não ser que seja gigantesco, com uma tomografia. Mas também se for gigantesco, se for gigantesco na fossa posterior, você vai tirar uma série de outras informações do seu exame clínico e você já vai pedir o exame de mais e saber, não, tenho certeza que isso aqui é um AVC, eu vou fazer a tomografia só para saber se isso aqui é isquêmico ou hemorrágico. Carlos, ressonância ou você iria para uma angiorressonância, meu amigo? Cara, idealmente é sempre bom a gente ter um estudo vascular. Né? Se você tiver como fazer um estudo de anjo, né, é ideal fazer. Só vou dar uma rebobinada aqui para falar uma informação muito importante, é o seguinte, isso a gente está falando fora do contexto de delta-T para trombose. Que aí já é um outro esquema, se alguém estiver vendo aí, pensou, né, de fazer uma ressonância no AVC agudo, cara, e está querendo me matar, por favor, eu estou me corrigindo aqui. Demora muito, você vai perder o delta-T, né, cara? Com certeza. Então, se o cara chegou ali, você achou que aquela vertigem é uma isquemia, você achou, óbvio, você não vai ter certeza, você achou que é isquemia, está dentro da delta-T de trombose, não, paulada dentro, bota trombolítico. Tá? Fora do delta-T, a gente vai provavelmente pensar na ressonância como o melhor exame, tá bom? Aí ela vai conseguir dizer pra gente se esse cara pode ou não ir para casa, até inclusive, né? O Vinícius fez a pergunta que eu ia fazer nesse exato minuto, cara. Exatamente. Eu ia falar, e o Rintz, ajuda a gente? Então, o Rintz, cara, eu vou te falar por uma experiência minha, ele não me ajuda. Ele não me ajuda sozinho, né? O Rintz sozinho, eu tenho muita dificuldade, cara, de ver o movimento ocular com a manobra cervical. O que é esperado de ser alterado? É quando você vira a cabeça, o olho automaticamente, pela correção, ele vai ficando o olho.
Quando o paciente tem algum problema, labiríntico, quando você faz o movimento ocular, o olho acompanha a cabeça e volta rapidamente para o canto. Entendeu? E Uhum. isso é por quê? Porque você não conseguiu fazer a ligação dos núcleos, né? Ou seja, o núcleo daqui da periferia não conseguiu jogar informação para o olho para que quando eu virasse a cabeça, o olho viesse para o canto sem nenhum delay. Quando eu faço isso movendo com a cabeça do paciente, o olho acompanha a cabeça e volta, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, ele ajuda. Mas cara, peço até desculpa por um problema meu. Eu sempre faço hints, ele nunca me ajuda. Mas eu acho que é por conta da inexperiência minha com a manobra. Eu não me tira muita informação. Mas aí também, já respondendo ao Vinícius aí, que amanhã vai estar me acompanhando lá no Santa Teresa, é o Vinícius que vai me acompanhar amanhã lá. O moleque é bom. É, é. Então, eu acho que a gente tem que somar muitas informações para a gente chegar a essa conclusão. Acho que a grande mensagem da localização neurológica é que você nunca pode usar uma única informação para você fazer uma tomada de decisão. Então você vai somar muitas coisas. Então, se o índice vier normal, mas o paciente tiver um risco cardiovascular extremamente elevado, eu acho que ele assim tem que ir para ressonância, né? Como tudo na medicina, cara, vai ter que ser o conjunto da obra, né? Assim, e vertigem não foge à regra, assim. Então, você vai olhar, na verdade, o cara como um todo, se ele se queixa de tonteira, né? Vai ver a parte proprioceptiva, fazer um exame mínimo ali do nervo periférico, vai ver a parte vestibular, a parte cerebelar, vai fazer um exame neurológico, tentando entender se tem alguma coisa na visão, né? Não esquecer disso, que você levantou essa bola muito bem, né? E contextualizar. Um paciente de alto risco cardiovascular talvez seja uma coisa que pese muito para a imagem, né? É uma vertigem do mal, aquela coisa que não melhora, a pessoa tem um nistagmo ruim, que não melhora com a mirada. Então, você vai pontuando essas coisas todas. E a VPPB talvez, né, a vertigem posicional paroxística benigna, talvez seja a que eu mais dê diagnóstico, porque é a mais comum de fato e a mais simples de dar diagnóstico, né? Aquela clássica que a pessoa mexe a cabeça rápido, dura poucos segundos e melhora, né? E não esquecer, como você bem levantou a bola, de ver hipotensão postural, né? É. Não, perfeito. E a última informação que eu acho que vale, que é pertinente, que você chegou a comentar e eu não continuei, foi o tempo, né? Também que as coisas começam. Doença vascular, o máximo do sintoma, na imensa maioria das vezes, acontece abruptamente. Pum! Eu estava ótimo e do nada, geralmente o paciente fala isso, e do nada eu comecei a ficar mal. Isso não acontece na famosa labirintite. A gente pode reservar um dia para falar só de labirintite, que eu acho que é o diagnóstico mais frequente errado na nossa prática do dia a dia. É que a Uhum. labirintite, a neurite vestibular, não é algo tão comum. Né? Assim, não é raro, né? Está longe de ser raro, mas existe um super diagnóstico de labirintite com vários casos que muitas vezes não são nem vertiginosos. Então, tomem muito cuidado com o diagnóstico já trazido do paciente de labirintite, né? Porque na maioria das vezes ele está equivocado. Beleza, Perfeito. irmãos? Eu acho que é isso, cara. Eu não acho que a gente Então, aí, Carlos, discutir só de para uma maneira aproveitar, simples. Né? você tem alguma preferência por tratamento, assim? Quando vem uma vertigem, você está caracterizando, não acha que é central, tem algum fármaco, mas depende muito da etiologia, né? Não tem uma receita de bolo, né? Quando é central, cara, quando é cerebelo, nada melhora. Nada melhora. Você pode até fazer, mas a ataxia cerebelar não melhora com nada. E a vertigem também não costuma melhorar com nada. É extremamente frustrante. Quando é periférico, que a gente consegue realmente melhorar. Eu geralmente opto por fazer beta-estina, que é o famoso labirinto, né? Que tem um perfil de efeito colateral melhor. E eu percebo um bom resultado. Eu uso também a flunarizina também, né? Que tem um perfil de efeito colateral um pouco pior. A paciente muito ansioso, muito estressado, né, a flunarizina dá sono, então ajuda a dar uma certa sedada, mas ambos são igualmente eficazes. O que a gente não pode deixar de fazer, eu faço isso até na emergência, faço um paciente internado, você detectou que é VPPB, que é o diagnóstico desse caso, vertigem postural paroxística benigna, cara, para 5 minutos ali, olha no YouTube como é que faz a manobra de Apple e executa. Não tem nada melhor do que isso.
E você pode ensinar o paciente a fazer também uma manobra chamada de manobra de Brand-Titaroff. É uma manobra de treinamento do labirinto. Ele executa sozinho, fazendo em casa, e o otolito volta para o lugar. Porque se ele opta por ficar parado, ou seja, ficar parado me dá menos tonteira. Mas se eu ficar parado, eu nunca vou melhorar. Esse que é o fato. Então, eu medico com medicações que vão diminuir o impulso do labirinto, né? É isso que essas medicações fazem, elas diminuem o disparo neural do labirinto, então diminui o sintoma. E, ao mesmo tempo, ensino o paciente a fazer manobras para que o labirinto dele volte a funcionar normalmente. Aí eu acabo atacando a raiz da doença, não só o sintomático. Mas eu medico muito pouco, cara. Medico muito pouco. Até semana passada, por acaso, eu mediquei um senhor que era VPPB. Ele estava tão sintomático, que eu estava com medo de fazer a manobra e ele vomitar muito e passar muito mal. Aí eu dei uma betestina para ele. No dia seguinte, eu tive até dificuldade de localizar qual labirinto estava alterado, porque ele melhorou muito com o sintomático. E provavelmente o otolito também voltou sozinho para o lugar. E eu fiz a manobra de Dixon Hall Pike e nem cheguei a fazer a manobra de API porque ele já estava praticamente zerado. Então, eu acabo optando por essas duas medicações. E quando é central, eu não faço nada. Beleza, beleza, meu amigo. Carlos, hoje por acaso eu e Beleza, Vinícius tivemos um irmãozão? rapaz que teve uma síncope, que parece ter sido uma síncope vagal, e hoje ele está com uma vertigem danada. Só que é uma vertigem bem característica de VPPB mesmo, assim. E o pós-trauma é um fator de risco. Às vezes a gente poder ter Uhum. sangrado lá dentro, alguma coisa, mas calma. Olha o contexto clínico, tem mais algum exame neurológico, enfim. Eu acho que essa era a mensagem, meu amigo. Beleza, amanhã a gente faz a manobra nele lá então. O Vinícius vai estar lá, a gente faz. Ah, é, verdade. Vamos lá junto. É. Vamos lá. Vamos lá, pô, vamos lá, combinado. A gente dá um feedback aqui depois, tá, pessoal? Obrigado aí pela sua aula, meu amigo. Eu sempre aprendo muito contigo. E é uma coisa que vale a pena a gente discutir, né? Porque é muito comum, né, Carlos? A verdade é essa, né, meu amigo? É muito comum, muito comum. A gente pode trazer aqui mais algumas vezes, a gente vai ter sempre coisa para acrescentar. E se a galera que está assistindo quiser trazer também alguma experiência com Isso. paciente com tonteira, vertigem, dá sempre pano para manga. E Carla, quando quiser participar, é um prazer. Beleza, Ah, meu com amigo? certeza, E quem quiser, vou cobrar dela. Vamos, a gente vamos sempre trocar o aprende. tema agora. Beleza, então, meu irmão. Grande abraço aí, muito obrigado pela participação de todo mundo que esteve assistindo a gente. E semana que vem tem mais live aqui com a gente do Round, galera. Abração a todos, boa semana.